sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui foi muito pedido por vocês, muito mesmo, principalmente lá no Instagram, sobre a famosa rinoplastia, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês aqui porque o nosso canal tá crescendo. A gente já passou de 500 inscritos, então sintam-se muito abraçados pela mamãe aqui. De verdade, fico muito feliz com a nossa evolução. Galera, vamos lá! Primeiro de tudo, quero pedir para vocês para já se inscreverem aqui e deixarem o seu like nesse vídeo, tá bom? Porque é muito importante para mim esse tipo de interação, tá? Então vamos ajudar o canal a crescer. Mas vamos lá, o assunto sobre a minha rinoplastia, parte 1 e parte 2. Teve parte 2 por quê? Deu alguma coisa errada? Tem inclusive diversas perguntas aqui que eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu story no Instagram. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanha já. Vou deixar aqui meu Instagram pra vocês. Inclusive tem spoilers do que vai cair por aqui ao longo da semana. E vocês vão gostar, né? Experiências minhas e também loucuras, as minhas vidas, é o que eu sou na real. Então bora lá. Antes de mais nada, eu quero falar do início pra vocês sobre a minha rinoplastia. Gente, não é uma decisão que se toma do dia pra noite, tá? Tem que ter uma motivação para você fazer, principalmente uma consciência, sabe? De que é algo irreversível, você não consegue voltar ao que você era antes, esteticamente e funcionalmente. E assim, cirurgia plástica não é algo que você tem que ser influenciável, você tem que ter consciência de que você quer mudar aquilo e responsabilidade sobre isso também. Então, por isso eu já fiz minha cirurgia quando eu já estava com 23 anos, tá? Não fiz antes, nem apertei a mente dos meus pais para isso. Eu trabalhei para eu poder me dar de presente esse luxo. Você tem que pesquisar mesmo, tá? Porque é algo que literalmente eu digo para vocês, é arriscado, tá bom? E aí vamos começar. A minha motivação. Quando eu tinha 13 anos mais ou menos, eu notei que o meu nariz estava crescendo de um jeito diferente. Como assim diferente? Estava crescendo o meu perfil. O dorso estava ficando muito alto em relação ao restante do meu nariz. E eu não tinha isso quando eu era mais nova. O que é que aconteceu? Comecei a ser chamada de nariz de tucano na escola. Enfim, eu comecei a me incomodar antes dos apelidos. Com os apelidos piorou tudo, né? Eu comecei a ficar agoniada. Se você sentava do meu lado e eu notava que você estava olhando pra mim, eu me virava de frente pra você, porque eu não tinha problema com a minha frente, né? Meu problema era com o lado. E aí, eu comecei a me sentir intimidada, não tirava fotos de perfil em hipótese alguma. E sempre tinha um lado que me incomodava muito mais que o outro, que é o lado direito. O lado direito, meu Deus do céu, acho que até hoje eu não tiro foto direito desse lado. Eu sou uma pessoa totalmente assimétrica, tá? Essa cara aqui tem um CPF e essa outra cara aqui tem outro CPF, tá? Tem 2 endereços, se tiver um carro aqui são 2 IPVAs, porque eu sou totalmente diferente. É um rosto assimétrico. O que é que acontece? Eu fui pesquisar profissionais da área e em 2018 eu fui no primeiro profissional. Já tava aquela ansiedade, via outras pessoas fazendo, e aí mais uma coisa que eu digo pra vocês, não fiquem com pressa na hora de fazer isso, por favor, vocês podem fazer uma besteira com vocês, tá? E aí, naquela hora minha mãe me freou, assim, já que aí você gostou mesmo, se sentiu segura, ou você só tá ansiosa pelo calor do momento? Eu falei, mãe, eu tô ansiosa pelo calor do momento. E aí eu aguentei mais um pouco. Em 2019, eu fui me consultar com o Dr. Arthur, já tinha conhecimento do trabalho dele, ele já tinha feito as rinoplastias de outras amigas minhas, com esse médico. Um casal de amigos meus me ajudaram, inclusive, a entrar em contato com ele, porque ele já tinha feito e tudo mais. Inclusive, muito obrigada, Lucas e Andresa, vocês foram primordiais nisso pra mim. E aí, eu consegui a consulta com o Dr. Arthur em julho, parece ser julho, e só consegui marcar a minha cirurgia para final de novembro de 2019. Eu já tava com fluxo de trabalhos bons, já dava pra eu juntar meu dinheiro pra eu pagar, entendeu? Então não foi nada imprudente em que eu me sacrifiquei muito pra eu pagar a cirurgia e tudo mais. E aí vai entrar em outro ponto que eu quero conversar com vocês. Nessa consulta, a gente também viu a possibilidade de consertar problemas funcionais no meu nariz. Eu sempre tive adenoide, eu sempre tive rinite, sinusite, desvio de septo, todo bichado, meu nariz só servia pra ser grande na minha cara, mais pra nada, porque pra respirar ele não servia, nunca.
ele, vamos aproveitar e consertar isso, eu tenho um plano de saúde, e a gente foi para esse outro ponto aí. A gente pediu liberação ao plano pra gente fazer o conserto funcional do meu nariz e aproveitar também para ajudar na minha recuperação e tudo, para não ter que fazer futuramente outra, caso agravasse esses problemas, e não corrigir só um problema estético, né? Então a gente fez aí a solicitação para correção de cirurgia de desvio de septo, a septoplastia, e também para remoção das carrinhas da adenoide, já que eu não respirava, eu tinha acho que 30% da respiração, enfim, nunca respirei bem, e meu nariz estava sempre entupido e minha rinite sempre atacando, tá? E aí a gente agendou a cirurgia, o plano liberou, tudo ok. Em 2019 tava tudo lindo com o plano de saúde, tudo maravilhoso, não tinha pandemia. E aí a gente conseguiu e houve um abatimento financeiro por conta de que o plano de saúde ele pôde cobrir os custos hospitalares e tal, mas a anestesia e o médico não dá, tá bom? 2 dias antes da cirurgia, eu fiz a consulta pré-anestésica. A consulta pré-anestésica é onde a gente entrega os exames e o médico vai tirar todas as dúvidas da gente, do que a gente vai usar, do que a gente não pode comer antes, do que a gente pode ou não fazer, tá bom? E aí eu entreguei pra ele o meu exame de tomografia, entreguei também o exame de sangue, exames coagulograma, que são aqueles pré-cirúrgicos, o eletrocardiograma também. Então você tem que correr atrás desses exames assim, no máximo, do máximo, do máximo, um mês antes da cirurgia. Não faz que nem eu, que me embolei toda mesmo, e tive que fazer esses exames no hardcore do tempo de 15 dias. Mas aí chegou o dia da cirurgia, foi tudo ok. O anestesista me informou que a cirurgia era com anestesia geral, tá? E aí eu chegou no dia 23, hoje foi dia 22, eu esqueci, de novembro. E a gente chega lá, guarda nossas coisinhas, tem que ir com um acompanhante. O acompanhante foi a minha mãe. Deixei minhas coisas no quarto e eles me deram um sedativozinho. Não podia beber água, não podia beber nada antes. Só foi isso. Um sedativo. E eu fiquei meio grogue, entrei na sala de cirurgia. E aí eu só lembro de uma coisa. Eles pegando a minha veia e colocando uma máscara. E aí eu apaguei. Depois eu só acordei no quarto, com o nariz tampado, super grogue, falando várias besteiras, querendo pegar o celular, filmar 1000 stories, fazer 1000 loucuras. Minha mãe tomou da minha mão, foi uma loucura. E aí eu tava com um tampão de gaze por fora e tava com um splint em cada narina. Sabe o que é isso? Um materialzinho de silicone que tampa o seu nariz durante 7 dias da rinoplastia. Muitas pessoas me informaram que o mais assustador seria o fato de não respirar por 7 dias no pós-cirúrgico. Gente, pra mim o mais assustador durante 7 dias no pós-cirúrgico foi o fato de que do nada meu nariz sangrava, mas era besteira mesmo, mas era do nada. Eu fiquei de repouso em casa absoluto durante 3 dias, depois eu voltei a fazer minhas atividades normais, sabe? Eu ia pros lugares e tal. Minha recuperação ela sempre foi muito rápida. Tem muitas pessoas que ficam roxas, eu não fiquei nada de roxa, não fiquei roxa de jeito nenhum. E inchaço pouquíssimo. Com 5 dias de cirurgia, posso dizer a vocês, eu tava dentro da confeitaria de Jane Bittencourt comendo uma torta de camarão. As pessoas me chamaram de maluca porque disseram que era remoso, mas, gente, eu não infringi nenhuma lei. E o doutor, ele disse que eu não tinha restrição alimentar de nada, a não ser coisas muito quentes. Era só isso de restrição. E as minhas restrições foram dirigir por um mês, treino com carga e treino por 60 dias, caminhadas longas por 30 dias, não poderia fazer esporte de impacto por no mínimo 6 meses, não posso pegar sol no rosto durante 6 meses, e essas foram as minhas restrições, tá? De resto, foi só isso. Pra mim foi muito tranquilo, principalmente o fato de respirar. Com 15 dias eu voltei a trabalhar, mas o tempo estava muito quente mesmo, eu tinha ido pra faculdade, eu tinha entrado no laboratório de farmaco e tal, e aí eu fiz uma manipulação junto com meus colegas, nem encostei direito, tava com máscara e tal, de ácido clorídrico. Aquilo foi o suficiente para 2 horas depois eu estar dentro de uma loja quando acabou a aula e eu ter uma mini hemorragia. Meu nariz não parava de pingar aquele sangue ralo e quente. E o tempo também estava super quente. E aí eu tava dentro da casa Colab, eu tive uma mini hemorragia, minha roupa foi pro espaço, o chão também pingava assim. O pessoal lá ficou meio desesperado, mas tudo ok, viu? Muito obrigada, pessoal. Gente,
A primeira cirurgia foi isso. E quanto a resultados, ele foi desinchando com um mês. Eu tirei o curativo com 15 dias e fiquei sem nada. A primeira, eu não tive nenhum corte por fora. Ela foi 100% interna. Muitas pessoas questionaram se eu não queria fechar a abinha, mas foi o que eu conversei com o doutor. Gente, eu fiquei com muito medo de virar um outro ser humano depois que eu fizesse o nariz. Então, eu não mexi nas abas. E aí passou um mês, 2, 3. E aí eu conversei com o doutor Arthur. Eu falei, doutor, será que há possibilidade da gente fechar um pouquinho essas abas aqui? Aí, pronto, vou te explicar. A lectomia ela é irreversível, que é o procedimento que fecha as abas do nariz. A gente não pode fechar muito, porque senão você vai ficar sem respirar, tem um limite. E você nunca mais vai poder voltar ao que você era antes, se você quiser voltar. Então, você quer fazer? Eu falei, quero. Meu nariz inchou e eu acho que ele poderia ter ficado um pouquinho mais fino na parte da frente. E aí eu vou ficar 100%, 100%, 100%, 100% satisfeita. Foi isso que a gente fez. Eu não quis fazer de primeira porque não queria ficar com cicatrizes do lado de fora. E o fato de mudar muito de primeira me assustou. Então, ele falou que era possível já a gente fazer isso em 2 etapas, desde a primeira cirurgia no iniciozinho. Só que, como eu disse a vocês, eu fiz pelo plano de saúde. Vocês lembram que eu fiz uma parte pelo plano e tudo mais? E ele olhando na revisão que eu fiz com ele, em fevereiro, no final de fevereiro, gente, para pedir a liberação do plano de saúde para eu fazer essa segunda cirurgia, esse reparo, foi uma novela. Vocês não têm noção, demoraram uma vida, eu ligava, já estava no período pandêmico, né, que depois que eles demoraram muito, a gente entrou em março, chegou no final de março, nada de resposta, e depois, no finalzinho de maio, deram resposta. Porém, eu só poderia realizar com o teste de Covid, né? Que é o PCR e tudo mais. Resultado, tive que fazer esse teste de Covid para poder realizar a cirurgia, assim como todo mundo do hospital. Já que você não poderia esperar para fazer em um outro momento esse reparo desse nariz, vou explicar para vocês por que eu não fiz em nenhum outro lugar. E eu esperei até um certo tempo do burburinho, né? Da quarentena. Gente, se eu fizesse pós o período que o meu plano de saúde liberou, eu teria que desembolsar. Se eu tivesse que desembolsar esse preço, sendo que o plano poderia cobrir, eu ia gastar um dinheiro desnecessário, sendo que o hospital é um ambiente muito mais seguro, inclusive que o mercado, que você vai toda semana e que eu vou também. Tudo esterilizado para você não ficar mal. E aí a gente fez a cirurgia secundária. Ela não foi uma cirurgia que mexeu em estrutura daqui, inclusive saiu boatos horrorosos, saiu boatos que eu me envolvi em uma briga, em que eu tinha levado uma porrada no meu nariz, que eu teria que refazer. Gente, esse foi bizarro. Então, eu fiz sem avisar ninguém, só apareci um dia depois com a cara com o curativo. Não usei tampão porque não mexi em nada aqui em cima, só foi na região da ponta. E foi isso. Os remédios que me receitou depois foi remédio apenas de dor, não senti muita dor. Eu senti só uma dificuldadezinha de dormir, porque como tava costuradinho aqui do lado, eu não queria forçar a respiração. E aí vamos às perguntas que eu deixei lá na caixinha de pergunta do Instagram. Primeiro, não sei se já explicou, mas por que fez de novo a cirurgia? Estava lhe incomodando algo? Enfim, foi isso daí, ó, a largura do meu nariz, que eu tive medo de mudar muito primeiro, e depois eu fiz mais segura. Senti muita diferença depois da lectomia. Rapaz, eu tô olhando pro espelho aqui e eu sinto que meu nariz tá muito mais harmônico comigo agora do que antes, entenderam? Doeu muito, é muito caro? Ó, o conceito de muito caro varia. Por exemplo, eu não acho caro porque nariz é algo muito delicado, é uma estrutura muito difícil. Então, em relação com cirurgia de prótese, eu acho barato. Eu acho que nariz deveria ser mais caro do que cirurgia de prótese. É na minha opinião, tá? Mas é ao contrário. Fiz há um mês e sinto dor pra bocejar ou espirrar. Você tem ou ainda sente? Rapaz, espirrar é complicado, né? Tenta espirrar pela boca, tipo, sabe? Não forçar muito o nariz, eu acho que é melhor. Os médicos fazem um esboço antes de fazer a cirurgia pra ver como é que vai ficar. Fazer faz, sabe? Mas não fique muito preso a esboço digital, porque seu nariz reage de uma forma. Por exemplo, o pós-operatório, o nariz fica lá em cima. Não se preocupe, ele vai ceder, a ponta desce.
é uma coisa bem complicada, né? O corpo do humano. Então, eu confiei totalmente no Dr. Arthur para ele fazer o que ele quisesse. E talvez, se eu deixasse ele fazer o que ele quisesse 100%, eu não passaria pela segunda etapa da cirurgia, tá? Você sentiu o seu nariz duro? Eu fiz há 2 anos e ainda sinto. Sinto, mas isso é bom, tá? Que ele tá fibrado, então significa que ele não vai mudar muito o formato, nem cair, nem tal. Eu quero que ele fique durinho. Restrições pós-cirurgia. Essa daí eu já falei pra vocês, né? Que é dirigir, atividade física, comida nada, só apenas coisa quente. Média de preço. Média de preço, eu vou falar que varia muito. Varia de 7 mil, até mais ou menos uns 15 mil. Como foi decidido o formato? Só o médico opinou? Rapaz, eu deixei ele opinar, porque ele sabe o que é bom pra minha cara, né? Então, eu deixei ele opinar mesmo, real. Ele falou assim, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso e tal. Eu falei, tá. Com quantos dias seus pontos internos caíram? Como eu disse a vocês, minha cirurgia foi toda interna, tá? Os pontos internos, eles demoraram um pouquinho mais de cair, eles são transparentes, tanto que apareceu no vídeo anterior meu pontinho aqui. Então, caiu todos agora com 1 mês e alguns dias. Como seu nariz é tão bonito assim? Não precisa explicar nada, né? Bisturi. Enfim. Posso ter algum problema na respiração após fazer uma rinoplastia? Essa é a pergunta. Se você fizer uma rinoplastia com um profissional que quer prezar muito mais a sua estética e os seus desejos, tenha certeza que você vai ter problema na respiração depois de fazer a rinoplastia. Então, nariz é algo muito assim. Qual é a função dele? É respirar, né? Então, se a função do nariz é respirar, deixa o nariz para respirar primeiro, depois pra gente acertar como é que fica a beleza. Tudo sobre pós-operatório, dor principalmente, posição para dormir, se influencia, enfim. Eu disse que eu dormia pra cima? Dormia pra cima. Eu não gosto muito de dormir de lado e tal. Hoje eu já durmo de lado tranquilo, mas de bruço eu não consigo dormir nunca mais, tá? E aqui, essa pergunta eu guardei pra vocês. Vou ler do jeito que tá aqui. Jaque, em relação a nariz tortinho, desculpa falar, mas eu noto que o seu nariz, ele tá meio tortinho ainda. Você quis consertar isso? Eu não sei se foi qual a intenção da pessoa de falar isso, mas deixa eu explicar uma coisa. Essa é pro final. Meu nariz, ele é assimétrico. Principalmente as narinas. Ele é assimétrico. Uma narina é diferente da outra. Isso conserta, ameniza, mas não conserta 100%, tá? Gente, a minha cara, ela é totalmente diferente de um lado para o outro. A mandíbula, essa questão do olho também, um olho meu é menor que o outro. E um lado do meu nariz, ele é mais para um lado do que para o outro. Então, a simetria, ela é normal. Se você tá falando, um buraco tá maior que o outro. Tem pessoas que não têm essa simetria. Mas eu tenho essa simetria e ele me explicou desde o início que a gente ia amenizar muito, mas que não ia ficar 100% do jeito que eu queria um ser humano igual ao outro. Talvez se eu fosse igual, eu não seria... Meu Deus! Jesus! Do jeito que eu imaginasse, tá? Então é isso. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês aqui e que eu tenha ilustrado bastante com fotos de como eu era antes, enfim. E é isso, galera. Beijos e qualquer dúvida larga aqui nos comentários, tá?